Aqui estamos mais uma vez, dando continuidade a esse trabalho. A gente pode dizer um trabalho de esclarecimento, pode-se dizer também um trabalho onde se planta informações, um trabalho onde se planta dúvidas, mas eu prefiro dizer um trabalho onde se convida a reflexão. Certa vez uma colega comentando as minhas falas, ela disse: por que você fala tanto em reflexão? E eu falei: é porque é por intermédio da reflexão que nós aprendemos, que nós percebemos o que nós já sabemos e principalmente é que nós percebemos o que precisamos saber. Não sei se já comentei com vocês, quando nós fizemos o lançamento da segunda edição do livro A Vida Sempre Ensina, uma obra que nós publicamos em 2011, um colega me procurou e ele nem era espírita, mas o livro chegou até ele e depois ele me procurou e me pediu 15 unidades, 15 livros. E eu falei: nossa, mas você gostou tanto assim do livro? Não, eu comprei, eu quero os 15 que eu vou mandar para minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu cunhado e não sei quem mais. E eu fiquei pensando: mas eu tenho consciência que essa minha contribuição não é nenhum best-seller, porque essa efervescência toda. E eu perguntei para ele, o que é que esse livro tem de tão importante para você fazer essa divulgação assim tão maciça? Ele pensou e disse assim: Ricardo, o teu livro, ele não me trouxe nada de novo. Mas ao ler o teu livro, eu percebi que eu sabia o que não sabia que sabia. Olha que interessante. Eu não sabia que sabia o que sabia. Então, eu acho que acontece com todos nós isso. Tem coisas que a gente já sabe, mas como a gente não para refletir, para considerar aquela informação, a gente acha que não sabe, passa despercebido. Então eu acredito que uma palestra, assim como alguns livros, tem essa importância de nos ressaltar o óbvio muitas vezes. Porque quando nós lemos a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos nos influenciam, os espíritos responderam para o Kardec: eles vos influenciam muito mais do que imaginais, porque na verdade muitas vezes são eles que vos conduzem. Tamanha é a influência que os espíritos desencarnados têm sobre nós. Mas aí, como a Luciana comentou agora há pouco, quando a gente lê essa pergunta e essa resposta que está no Livro dos Espíritos, a gente fixa nisso. Os espíritos desencarnados nos influenciam. Mas a gente não para pensar que, na verdade, quem exerce influência são os espíritos, independente de estarem encarnados ou desencarnados. Todos nós, cada ser humano encarnado ou desencarnado, para usar uma linguagem do Jacomelo, estudioso do passe, todos nós somos um dínamo gerador de energia. E uma forma de disseminar essas energias que nós geramos é por intermédio dos nossos contatos, das influências que fazemos uns sobre os outros. Então, os desencarnados nos influenciam?
Certamente. Mas não esqueçamos, nós também influenciamos os desencarnados, nos influenciamos uns aos outros e, principalmente, influenciamos a nós mesmos. E nós fazemos isso, muitas vezes, inconscientemente. Quando nós paramos para bater um papo com alguém e fazemos comentários não muito construtivos, nós estamos influenciando aquela pessoa para aquela atividade. Quando nós batemos um papo com alguém e falamos da filosofia espírita ou de outra filosofia qualquer que também nos coloque para cima, nós estamos influenciando aquela pessoa. A maneira como nós vivemos, como nós agimos, influencia as pessoas. Mas conforme disse o meu amigo, muitas vezes a gente não sabe que sabe disso. Então esse é o momento de a gente dar uma paradinha nas atividades e refletir sobre isso. E fazer duas perguntas. Tudo bem, os espíritos desencarnados nos influenciam. Primeira pergunta, mas que tipo de influência eu estou recebendo? Qual é a influência que eu estou recebendo dos nossos irmãos desencarnados? E depois, que tipo de influência eu estou oferecendo para os meus irmãos encarnados e desencarnados? Porque, primeiramente, a influência que eu estou recebendo depende muito de como eu penso, de como eu vivo, de como eu me comporto. Segundo, a influência que eu exerço sobre outrem pode determinar o meu padrão vibratório e, consequentemente, a influência que eu vou receber depois. Então, nós que estamos aqui toda semana, nesse trabalho de vibração, e eu gosto muito daquela frase do seu João: pensamento gera sentimento, sentimento gera vibração, e vibração é a linguagem do universo. Ou seja, todos nós estamos inseridos nesse universo de influências energéticas. Todos nós estamos o tempo todo recebendo e oferecendo. E nem sempre a gente para pensar: que tipo de influência eu estou recebendo? Que tipo de influência eu estou oferecendo? Nem sempre a gente dá importância a esses momentos como este. Por exemplo, o momento de uma palestra. Para que serve uma palestra? Conforme já falamos no início, fazer a gente refletir. Mas se eu não estiver conectado com a palestra, eu vou desperdiçar aquele momento. A palestra passa por mim e eu não aproveito. Então, aquilo que a Luciana falou, quem ficar no salão, que aproveite a oportunidade, porque isso é o que constrói o nosso crescimento. Nós não crescemos apenas com aquilo que nós fazemos fisicamente, nós crescemos intelectualmente. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina? O espírito voa para Deus sobre duas asas. Uma asa é a asa da intelectualidade, do conhecimento, que é adquirido nas leituras, que é adquirido prestando atenção a alguém que está falando, que é adquirido numa conversação elevada. E a outra asa é a asa da moralidade, a asa do nosso comportamento correto, a asa da prática do amor, da prática da caridade. Então, quando nós juntamos todos esses valores,
raciocinamos sobre isso, a tendência é que nós cresçamos aos olhos de Deus, cresçamos aos olhos daqueles que nos seguem e cresçamos aos nossos próprios olhos. Porque a gente pode fazer uma enquete aqui com vocês agora. Quem lembra como era há 20 anos atrás? Um exercício interessante. Há 20 anos atrás, eu era a mesma pessoa que sou hoje? Porque se a gente disser que sim, nós perdemos 20 anos aí. Não crescemos, não evoluímos, não melhoramos nada. Então nós não podemos ou não devemos ser hoje o que éramos há 20 anos atrás. Certamente, conforme a doutrina também nos ensina, o espírito não retrograda, não anda para trás, no máximo ele estaciona. Nós estamos sempre evoluindo. E essa evolução, ela se dá por esses dois caminhos. O caminho do crescimento intelectual, o caminho do crescimento moral. Então, quando nós trouxemos esse tema, influência recíproca, um outro objetivo é fazer a gente refletir sobre a nossa responsabilidade nesse quesito. A influência não é só dos espíritos para nós, é uma via de mão dupla. Nós estamos nos influenciando uns aos outros o tempo todo. E aí eu peço mais uma vez para a gente pensar que tipo de influência eu estou oferecendo. A Luciana comentou agora há pouco da quantidade de atendimento que nós fizemos e fazemos a cada quarta-feira, a cada sábado, com as cirurgias espirituais. Por que nós demandamos tanto a espiritualidade em busca de atendimento? Por que nós estamos sempre com o pires na mão, pedindo algo à espiritualidade? Jesus já nos disse: vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Por que a gente não faz? Por que a gente não consegue se curar de algumas coisas? Por que a espiritualidade nos cura e a gente não consegue se curar? Será que é porque é a espiritualidade que tem poder? Mas qual a diferença dos nossos irmãos desencarnados para nós? Grosso modo, é o fato deles estarem desencarnados e a gente encarnado. Mas a gente pensa assim: não, mas é porque eles são superiores. E o que é ser espírito superior? Uma vez eu fui questionado, alguém me perguntou, numa discussão, o colega perguntou assim: Ricardo, você se acha um espírito superior? E eu disse: mas é claro. E ele chocou-se com aquilo, né? Que prepotência, é muita petulância. E eu falei para ele: superioridade é relativa. Quando a gente diz que fulano é superior, a gente tem que perguntar: superior a quem? Se o referencial for o Cristo, claro que eu sou inferior. Se o referencial for o Emmanuel, o Chico Xavier, claro que eu sou inferior. Mas e se o referencial for os nossos irmãos menores, que estamos tratando também agora com as nossas vibrações à distância? A própria doutrina nos diz: os nossos irmãos menores, os animais, olham para nós da mesma maneira como nós olhamos para Deus. A distância é imensa. E por que nós não conseguimos, nós que somos superiores a eles, não conseguimos curá-los, ajudá-los? Precisa pensar nisso.
E mesmo entre nós, seres humanos, nós sabemos que a humanidade é um degradê infinito. Nesta sala aqui, nós, os encarnados, nós podemos dizer que somos todos exatamente iguais? Claro que não. Ela pode ser superior a mim, ele pode ser superior a mim, eu posso ser superior ao outro. Superior em quê? No entendimento, na evolução espiritual que já detemos. E isso não é para a gente se sentir orgulhoso, é apenas um fato. Aquele que sabe um pouco mais, aquele que já aprendeu um pouco mais, e não só aprendeu, aquele que vive o que aprendeu, naturalmente ele ganha robustez pela sua fé, pela sua confiança, e pode promover verdadeiros milagres. Nós precisamos ter consciência disso. Ora, há quanto tempo nós já estudamos filosofia espírita? Há quanto tempo nós já nos relacionamos com o nosso irmão João? Não aprendemos nada com ele. Há quanto tempo nós nos relacionamos com outras entidades que direta ou indiretamente nos ensinam e nós não aprendemos nada? Será que não está na hora de a gente começar a utilizar o potencial que nós já temos? Porque todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos potencial espiritual para agirmos beneficamente uns sobre os outros. E não sou eu que estou dizendo isso, Jesus quem falou isso. Vós sois deuses. Acendam, faça brilhar a luz que vocês têm. Façamos brilhar a luz que nós temos. Ou para usar uma fala do Cristo, não coloquemos a candeia, a nossa candeia sob o alqueire. Coloquemos a nossa candeia, a nossa luz sobre o velador, para que ela possa iluminar outras pessoas. Agora, se a gente ficar sempre nessa atitude de meros pedintes, de coitadinhos, nós não vamos desabrochar para a espiritualidade superior. Todos nós aqui, trabalhadores dessa seara, fomos convidados para o trabalho. E por que fomos convidados? É porque nós somos mais bonitos do que os outros? Não. Todos nós fomos convidados porque nós temos algo a oferecer. O problema é a gente ter consciência disso. A questão é a gente despertar para essa força que nós já temos e temos em função da nossa paternidade. Nós somos filhos de Deus, não é pouca coisa. E por que a gente não usa o poder que essa paternidade nos dá para brilhar, para fazer brilhar a nossa luz? Não é uma coisa interessante para a gente pensar? Vamos nos influenciar uns aos outros. Meu amigo, você tem o hábito de ler? Não, eu não gosto de ler. Vamos influenciar essa pessoa a começar a ler alguma coisa. Você costuma assistir palestras? Ah, não gosto de assistir não, é cansativo, né? O Ricardo fica ali falando, aquele falatório dele. Para um pouco, considera. Pode ser que a palestra inteira não seja interessante, mas é provável também que pelo menos uma frase dela te toque. E você, aproveitando esta frase que te tocou, você pode fazer uma verdadeira revolução em si para melhor. Agora, enquanto a gente se mantiver nessa condição de meros pedintes, de coitadinhos, achando que
O que nós já temos já é suficiente. Não, não quero mais mexer com isso. Não quero mais aprender nada, não quero desenvolver nada. Gente, a reencarnação é para isso. Em termos de reencarnação, o jogo só termina quando acaba. Enquanto estivermos respirando, enquanto estivermos encarnados, nós estamos no processo. Ah, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos, e daí? Você está vivo. Você está vivo, está respirando. Por que que a doutrina espírita é contra a eutanásia? Porque, como os espíritos dizem, até no último suspiro, o espírito pode promover uma alteração na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Então, se essa mudança pode acontecer no último suspiro, imagina o que não pode acontecer enquanto nós estamos respirando a pleno. Gente, Deus acima de tudo, mas a espiritualidade, os nossos mentores, têm um trabalho hercúleo de nos resgatar nos pontos de estágio onde nós estávamos, planejar a nossa encarnação, identificar o pai e a mãe compatíveis, nos oferece a oportunidade. A natureza, por intermédio das leis divinas, nos oferece um corpo são, um instrumento de trabalho, para a gente utilizar isso em nosso benefício e de outrem, para a gente crescer, para a gente evoluir, e a gente resolve cruzar os braços. É isso mesmo. E a gente resolve pegar todos esses talentos que Deus nos oferece e vamos enterrar, igual o indivíduo da parábola. A vida por si só já é um grande talento. O que é que nós estamos fazendo com ela? A nossa saúde física é um grande talento. O que é que nós estamos fazendo com ela? A nossa capacidade de ouvir é um talento enorme. E quantas pessoas nós não podemos ajudar, auxiliar, apenas ouvindo? Basta que a gente se disponha a isso. A fala, que talento maravilhoso! Como a gente pode influenciar, ajudar pessoas para o bem por intermédio da fala? Aí a gente resolve ou ficar calado ou utilizar a fala para influenciar negativamente. Então, tudo isso são questões que só por intermédio de uma reflexão, de um pensamento, de parar para pensar, é que a gente começa a perceber essas coisas. Ah, Ricardo, mas onde é que eu vou usar esses talentos? Eu vou ter que sair pela rua perguntando se alguém quer falar para que eu ouça? Não precisa. Mais uma vez, reflexão, pare e observa. Do nada as coisas acontecem na nossa vida. Não precisa a gente sair catando na rua. Observa. Se coloque à disposição que as coisas vão acontecer. Em casa, para começar, como é a tua relação com os teus parentes mais próximos? Você dá abertura para que eles te busquem? Você se disponibiliza para ajudá-los no que for possível? Ou você foge para não ter problema? No nosso ambiente de trabalho, nós nos disponibilizamos ou a gente se fecha para que ninguém traga mais problemas para você? Então a vida pode estar oferecendo as oportunidades para você provar que entendeu a mensagem cristã,
Nós não estamos no mundo de provas? Então, a vida oferece as provas. Será que você está aceitando as provas ou você está fugindo delas? Já pensou? Está lembrando daquele colega que te procurou para falar, queria desabafar, e você disse assim: ô meu amigo, minha amiga, hoje eu não tenho tempo, depois a gente conversa. Não é porque você não tinha tempo, você só não queria se envolver com o problema do outro. Já pensou quantas pessoas chegam até você em busca de uma orientação para um tratamento espiritual? E você diz assim: ah, eu sei sim, a seara espiritual é o caminho da luz. Você está ajudando? Agora, se você estiver fechado, as pessoas nem chegam até você. E os desencarnados? Será que nós estamos influenciando bem os nossos irmãos desencarnados? Ora, Ricardo, mas como é que eu vou influenciar os nossos irmãos desencarnados superiores? Não estou falando deles, porque no mundo espiritual não só tem espírito superior. Tem muitos irmãos nossos desencarnados que nos acompanham não na condição de obsessor, mas na condição de admiradores. Já pensaram nisso? Quantos irmãos desencarnados nos acompanham porque nos admiram e se juntam a nós, não com a intenção de nos prejudicar, mas com a intenção de absorver de nós o pouco que nós temos, ou o muito que nós temos. E quando a gente sente a presença, o que é que a gente faz? Corre para o centro. Eu estou com um obsessor. Quem é o obsessor? Então, a nossa vida, ela pode ser uma prece constante. A nossa vida pode ser uma prece constante. A maneira como você pensa, essa é a importância. Lembro mais uma vez a frase sábia do seu João: pensamento gera sentimento, sentimento gera vibração, e vibração é a linguagem do universo. Então, como é que estão os nossos pensamentos? Nós estamos pensando bem? Consequentemente, nós estamos criando uma vibração positiva? Porque se vibração é a linguagem do universo, se as nossas vibrações não estiverem positivas e equilibradas, é isso que nós vamos receber do universo: negativismo e desequilíbrio. Então tudo começa aqui. E quando eu observo e procuro manter pensamentos elevados e positivos, consequentemente eu estou influenciando positivamente aqueles irmãos desencarnados que me acompanham, qualquer que seja a sua intenção. Aquele que se aproximar de mim com intenções menos dignas, ele vai se afastar, porque ele não vai encontrar nos meus pensamentos ressonância para as suas atitudes. E aqueles que nos acompanham por admiração vão se fortalecer e quem sabe até se tornarem trabalhadores da causa do Cristo, servindo, acompanhando os nossos mentores. Mas quantas vezes nós já pensamos nisso? A gente entra numa rotina, é a rotina do trabalho profissional, é a rotina do trabalho na casa espírita. O que é que você faz na casa espírita? Eu aplico o passe. Daqui a pouco isso se torna mecânico. Eu não estudo, eu não reflito, eu não penso no que penso. A minha função é aplicar o passe. Então eu vou para o centro, aplico o meu passe e vou embora. Na outra semana eu repito aquilo tudo de novo.
E aí? Quando a gente desencarnar, do outro lado, ninguém vai perguntar para a gente quantos passes nós aplicamos, quantos litros de água fluidificada nós bebemos, quantas palestras nós fizemos. Ninguém vai perguntar isso não interessa. Mas eles vão perguntar: o que fizeste com as oportunidades de trabalho que eu te confiei? Palestrante, aquilo que você falava, você aplicava para você? Olha a minha responsabilidade. Aquilo que você falava para os outros fazerem, você fazia? Olha a nossa responsabilidade. E vocês também estão no pacote, porque alguém vai perguntar: aquilo que vocês ouviam, vocês praticaram? Ou entrou no ouvido, saiu do outro? Então, essa temática da influência recíproca, que está no livro Fonte Viva, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, deve ressoar na nossa cabeça até que nós despertemos para essa realidade nossa. É por isso, gente, é por nós não atentarmos para isso, que o processo reencarnatório é tão longo. A rigor, nós não deveríamos precisar de milhares de encarnações para atingir um nível razoável de evolução espiritual. Não precisaríamos. Mas o problema é que nós não assumimos devidamente a nossa responsabilidade como espíritos em processo de evolução, em gozo da oportunidade reencarnatória. Nós ainda malbaratamos a oportunidade reencarnatória. Nós ainda desprezamos esse presente que a natureza nos dá, que Deus nos dá. Nós ainda malbaratamos o nosso tempo. Nós ainda não dedicamos a devida atenção ao nosso processo de aprimoramento espiritual. E quando eu digo aprimoramento, eu me refiro ao aprimoramento intelectual e ao aprimoramento moral. E quando eu falo de aprimoramento intelectual, não estou falando necessariamente de um curso superior, universitário. Isso também, mas não é disso que eu estou falando. É do conhecimento das leis que regem o processo. A gente tem que saber disso. Moisés já veio, já nos deixou o decálogo: não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, ou seja, não minta. E a gente continua fazendo tudo isso. Veio Jesus, demonstrou como fazer. É assim que se faz para a gente crescer espiritualmente. E a gente, apesar de dizer que somos cristãos, estamos longe de sermos efetivamente cristãos. O que é ser cristão? É aquele que segue o Cristo. Nós seguimos o Cristo efetivamente? E como se não bastasse o Cristo, Deus nos manda a doutrina espírita, esclarecendo ainda mais o Consolador prometido por Jesus, que veio nos esclarecer aquilo que, segundo o Cristo, ele não tinha como falar naquele momento, porque nós não tínhamos condições de entender. Hoje que nós temos condições de entender e entendemos, não valorizamos, não praticamos. O que é que falta mais? Vamos ter que nos submeter a um processo de exílio
deste planeta para recomeçar tudo em outro planeta mais grosseiro, conforme nos ensina a doutrina? É isso? Estamos em franco processo de transformação planetária. E nós estamos dando atenção a isso? Estamos dando atenção ao fato de que o nosso tempo neste planeta está se esgotando? Tudo isso, gente, é para a gente pensar, refletir, para não termos que lamentar a nossa incúria no futuro. É para isso que servem as palestras, para chacoalhar-nos e fazer a gente abrir os olhos para uma realidade que a gente já sabe. Eu tenho certeza que não falei nenhuma novidade aqui para vocês. Todo mundo já sabe disso, mas não despertamos para o fato. Por isso que aquele colega me disse, o livro que eu ofereci para ele não tinha nada de novo, mas fez ele perceber que sabia o que não sabia que sabia. E eu espero que a nossa conversa de hoje tenha provocado esse mesmo efeito em cada um de nós. Que tenhamos despertado para percebermos que nós sabemos o que não tínhamos percebido que já sabemos. E é chegado o momento de não apenas ter conhecimento dos fatos, mas praticá-los. É assim que nós cumprimos o nosso papel durante a nossa reencarnação, durante o nosso processo de aprimoramento espiritual. Eu espero ter contribuído mais uma vez com cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que nós possamos dar um pouco mais de atenção a esse processo de aprimoramento espiritual, porque é isso que nos traz a este mundo, para que nós não tenhamos que lamentar no futuro o tempo perdido, conforme nos diz o Bezerra de Menezes, para encerrar, que um dos maiores sofrimentos do espírito, quando desencarna, é a consciência do tempo perdido. Que nós não sejamos, que nós não precisemos viver essa experiência. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe e que Jesus continue nos iluminando nessa luta em busca do nosso aprimoramento. Muito obrigado. Obrigado.